Getsêmani. Venham mais perto e contemplem a inexprimível aflição do Salvador. As emoções daquela dolorosa noite são expressas através de muitas palavras na Escritura. João o descreve como dizendo 4 dias antes da sua paixão: agora está minha alma perturbada. Enquanto advertia sobre o ajuntamento de nuvens, ele quase não sabia onde entregar-se e clamou: E que direi eu? João 12, 27. Mateus escreveu sobre ele. Ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Mateus 26, 37. Sobre a palavra ademone, traduzida como angustiar-se muito, Goldwyn comenta que havia uma desorientação na agonia do Salvador, pois, em sua origem, a palavra significa separado do povo. Homens confusos, tornando-se separados da humanidade. Que pensamento, meus irmãos, que nosso bendito Senhor tenha sido levado ao limite máximo da sua desorientação pela intensidade de sua angústia. Mateus apresenta o próprio Salvador dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26, 38. Aqui a palavra perilupus significa envolvido, cercado, sobrecarregado de dor. Ele foi submergido completamente até a cabeça e orelhas em sofrimento e não tinha onde desafogar-se. É a forte expressão de Goldwyn. O pecado não deixa nenhuma brecha pela qual possa entrar o consolo e, portanto, quem carrega o pecado deve estar inteiramente imerso em dor. Marcos registra que ele começou a ter pavor e angustiar-se, Marcos 14, 33. Neste caso, Tempest, com o prefixo ek, demonstra assombro ao extremo, como aquele de Moisés quando sentiu grande temor e tremor. Ó bendito Salvador, como nós podemos suportar pensar em ti como um homem assombrado e temeroso? Todavia, foi assim quando os terrores de Deus se dispuseram em batalha contra ti. Lucas usou a forte linguagem do seu texto e posto em agonia, Lucas 22, 44. Estas expressões, as quais cada uma é digna de ser tema de um sermão, são quase suficientes para expressar que a aflição do Salvador era de caráter sumamente extraordinário, justificando bem a exclamação profética: atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim. Lamentações 1:12. Ele permaneceu ante a nós em miséria incomparável. Ninguém foi tão afligido pelos poderes das trevas quanto ele. É como se os poderes do inferno tivessem dado comando às suas legiões. Não pelejem, nem contra pequenos, nem contra grandes, mas somente contra o próprio Rei de Israel. Se professássemos compreender todas as causas das agonias do nosso Senhor, a sabedoria nos repreenderia com questionamento: entrastes tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo? Jó 38, 16. Não podemos fazer mais do que olhar as causas reveladas do sofrimento. Surgiu em parte do horror de sua alma quando compreendeu plenamente o significado do pecado. Irmãos, quando vocês foram primeiramente convencidos do pecado e o viram como algo extremamente pecaminoso, embora sua compreensão de pecaminosidade fosse apenas débil comparada com a sua real atrocidade, ainda assim o terror apoderou-se de vocês. Lembram-se daquelas noites de insônia? Como o salmista, você disse: envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmos 32, 3 e 4. Alguns de nós podem se lembrar de quando nossas almas escolheriam antes a estrangulação do que a vida, Jó 7,15,
quando, se as sombras da morte nos tivessem escondido da ira de Deus, nós ficaríamos muito felizes em dormir na sepultura para não fazer nossa cama no inferno. Salmo 139, 8. Nosso bendito Senhor viu o pecado em sua escuridão natural. Ele teve a mais nítida percepção do traiçoeiro assalto sobre o seu Deus, de seu ódio homicida contra a sua própria pessoa, influência destruidora do pecado sobre a humanidade. Seria esperado que o terror se apoderasse dele, pois uma visão do pecado deve ser de longe mais aterrorizante do que uma visão do inferno, o qual é apenas a sua prole. Outra profunda fonte de dor é encontrada no fato de que Cristo agora assumiu mais plenamente sua posição oficial em relação ao pecado. Ele agora foi feito pecado. Ouça a palavra. Ele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Naquela noite, as palavras de Isaías foram cumpridas. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Agora, ele ficou como quem leva o pecado, o substituto aceito pela justiça de Deus para suportar a plenitude da ira divina, a qual nós nunca poderíamos suportar. Naquela hora, o céu olhou para ele como estando no lugar do pecador e tratou-lhe como um homem pecador merecia amplamente ser tratado. Ó, queridos amigos, quando o imaculado Cordeiro de Deus percebeu a si mesmo no lugar do culpado, quando ele não podia recusar tal lugar porque ele tinha aceitado isso voluntariamente de modo a salvar os seus escolhidos, o que deve ter sentido a sua alma? Como a sua natureza perfeita deve ter sido escandalizada em tão estreita associação com a iniquidade. Nós acreditamos que neste momento nosso Senhor teve uma nítida visão de toda a vergonha e sofrimento de sua crucificação. A agonia foi apenas uma das primeiras gotas do tremendo aguaceiro que foi descarregado sobre a sua cabeça. Ele previu a chegada apressada do discípulo traidor, a captura pelos soldados, juízos simulados ante ao Sinédrio, Pilatos e Herodes, os açoites e golpes, a coroa de espinhos, a vergonha, a cuspida. Tudo isto veio à sua mente. E como esta é uma lei geral de nossa natureza, que a visão antecipada do julgamento é mais penosa do que o julgamento em si, podemos conceber como foi que ele não respondeu nenhuma só palavra quando, em meio ao conflito, não pôde conter a si mesmo de intenso choro e lágrimas na expectativa do julgamento. Amados amigos, se vocês pudessem reviver ante ao olho de suas mentes os terríveis incidentes de sua morte, a perseguição pelas ruas de Jerusalém, a crucificação, a febre, a sede e, acima de tudo, o desamparo do seu Deus, vocês não poderiam surpreender-se que ele começou a angustiar-se e ficou muito entristecido. Mas, possivelmente, uma raiz de amargura ainda mais frutífera era esta, que agora o seu pai começara a retirar a sua presença dele. A sombra deste grande eclipse começou a cair sobre o seu espírito quando ele ajoelhou-se naquela fria meia-noite entre as olivas do Getsemane. O sensível consolo que alegrava o seu espírito foi retirado. A bendita aplicação da promessa que Cristo Jesus necessitava como homem foi removida. Tudo o que entendemos pelo termo consolações de Deus foi ocultado de seus olhos. Ele foi deixado sozinho em sua fraqueza para lutar pela libertação do homem. O Senhor permaneceu como se fosse um espectador indiferente, ou melhor, como se fosse um adversário. Ele o feriu com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel. Mas, em nosso julgamento, o auge do sofrimento do Salvador no jardim refere-se às tentações de Satanás.
Esta hora, mais do que em qualquer outro momento de sua vida, ainda mais do que o conflito de 40 dias no deserto, foi o momento de sua tentação. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Agora ele poderia dizer enfaticamente: vem o príncipe deste mundo. Este foi o seu último combate, corpo a corpo, contra todas as hostes do inferno. E aqui ele deveria suar grandes gotas de sangue antes que a vitória pudesse ser alcançada. Nós temos um vislumbre das fontes do grande abismo que foram quebradas quando as águas da aflição inundaram a alma do Redentor. Irmãos, vejamos esta lição antes de nós deixarmos a contemplação, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. Pensemos que nenhum sofrimento pode ser desconhecido para ele. Nós apenas corremos com homens que vão a pé. Ele teve que contender com cavaleiros. Nós passamos até os tornozelos pelos rasos córregos do sofrimento. Ele teve que dar braçadas contra as enchentes do Jordão. Jeremias 12, 5. Ele nunca falhará em socorrer seu povo quando tentado. Tal como disse na antiguidade, em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Isaías 63, 9.